Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, como a gente tinha falado ontem, né? Eu vou publicar lives mais seguidas e não tão compridas. E ontem eu fiquei devendo um assunto que eu não tinha situado aqui no livro e agora eu achei a minha marcação. Daí já fiz aqui a anotação, né, de algumas coisas que eu queria falar para vocês na livezinha de hoje. Então, da minha edição aqui, na edição que eu tenho, tem uma nota da Federação Espírita Brasileira a respeito desse livro que é o Espiritismo, ali na página 66, quando o padre pergunta assim: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns dos seus membros pouco esclarecidos. E aí Kardec responde: de acordo, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o alto da fé de Barcelona? E aí, nessa parte aqui, ele está se referindo, né, a nota da editora é referente à queima em praça pública de 300 livros espíritos, que foi realizado no dia 9 de outubro de 1861, às 10 horas da manhã, em Barcelona, na Espanha. Eu queria comentar com vocês aqui, aqueles que assistiram o filme da história do Allan Kardec, né? O filme Biografia. Eles retrataram essa queima, que os bispos, ele vendeu uma quantidade de livros, né, que deveriam ser entregues para serem remetidos a Barcelona, e ao chegar lá, os livros foram queimados. E ele ficou muito triste com esse acontecimento, né, ao que os espíritos disseram que esses livros se multiplicariam, porque não seriam esses 300 livros que iria calar os espíritos. E a cada página queimada, muitas outras renasceriam. E assim aconteceu, né? Mas no dia, no evento ali, Kardec ficou muito triste, muito tocado, né? E eles fizeram, inclusive, uma dramatização no filme, né? Claro que a gente sabe que filme sempre precisa fazer um ato dramático para poder vender, enfim, dessa passagem ali, né? Então, se vocês lembrarem lá do filme, ou se forem assistir de novo, lembrem desse detalhe, desse fato que aconteceu, e realmente Kardec ficou muito penalizado, ele pensou até em desistir, mas os espíritos não deixaram e continuaram a trabalhar. Depois, mais adiante, a parte que eu citei na nossa live anterior, é na página 69 ali, quando Kardec está dando a explicação ao padre, né? Que o padre perguntou assim: concordo que nas questões gerais o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? E aí Kardec diz que o espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. E aí ele começa a explicar, né, as similaridades entre a Igreja Católica, o que o catolicismo ensina e o que os espíritos estão ensinando. Mas aí lá na frente ele fala assim, ó: o espiritismo está, pois, isso está na minha página 69, na de vocês eu não sei. Ele diz assim: o espiritismo está, pois, na natureza, e podemos dizer, numa certa ordem de ideias, ele é uma potência, tal como o são, sob outro ponto de vista, a eletricidade e a gravitação. Então, ele compara o estudo dos espíritos como uma ciência nova, como algo que estava nascendo ali,
como nasceu a eletricidade, como estavam estudando a gravitação, como estavam estudando vários outros elementos da natureza. Ele estava colocando o estudo dos espíritos nessa ordem também. E ele vai mais adiante, no segundo parágrafo, ele fala assim: mais bem observado, depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, de uma ciência e não de uma religião. Então, Kardec, quando estava nesta fase, ele não dizia que o Espiritismo era uma religião, ele sempre categorizava o Espiritismo como uma ciência, né? E aí a editora dá uma explicação ali no final. A primeira edição dessa obra foi publicada em 1859. Então, quando Kardec publicou essa edição do que é o Espiritismo, ele ainda tinha o pensamento de que o Espiritismo seria uma ciência. E aí depois eles continuam assim. Quase 10 anos depois, Allan Kardec tornou mais claro o seu pensamento sobre o caráter religioso do Espiritismo, conforme se pode constatar no artigo que ele redigiu para a Revista Espírita de dezembro de 1868, intitulado O Espiritismo é uma religião? E aí, esse artigo eu vou mandar lá no grupo para que vocês leiam esse artigo que Kardec escreveu 10 anos depois, onde ele se posiciona na questão sobre o Espiritismo ser ou não ser uma religião. E aí vocês vão me dizer, vocês que estão na doutrina, algumas até há mais tempo que eu, outras não tanto, mas assim, 10 anos de estudo de doutrina espírita muda nosso pensamento em muitas coisas. Muitas coisas que antes a gente achava que era verdade, ou tomava por verdade, ou defendia como sendo os nossos princípios de honra, hoje a gente já mudou muitas coisas, né? A gente já percebeu que muitas coisas a gente melhorou, muitas coisas, depois de estudar o Espiritismo por 10 anos, a gente compreende a diferença que faz na nossa vida o estudo da espiritualidade, o estudo das questões espirituais, a comunicação dos espíritos e tudo que eles vêm nos dizer. Se a gente segue 10 anos estudando, muitas coisas que a gente tomava por ser a nossa concepção, ela já mudou, né? E agora, nesse evento que nós estamos vivenciando, muitas coisas que a gente achava que eram fundamentais, hoje a gente vê que não são tão indispensáveis assim, né? Coisas que a gente não ficava sem, hoje a gente já aprendeu a se adaptar. Situações que a gente vivenciava de uma maneira, hoje a gente está vivenciando de outra. Redescobrindo o viver, redescobrindo o fazer, redescobrindo a aceitação. Então, há muita coisa a se pensar na questão de o que diferença faz o conhecimento da doutrina espírita em nossas vidas ou não ter o conhecimento, né? E aí a gente pode ter uma base de como Kardec deve ter evoluído nesse tempo em que ele teve esse aprofundamento, né? E ele que teve a condição de estar em contato direto com os espíritos, né? Através dos médiuns que trabalhavam com ele, de perguntar qualquer coisa e obter a resposta de todas as coisas, ou ir com o tempo compreendendo as respostas que eles iam dando para determinadas questões. Então isso foi fundamental para ele. Então a nossa live de hoje seria essa, um pouquinho mais curta, sem prece, mas com todo amor e carinho, para que nós possamos ir nos aprofundando no estudo que nós adotamos, tá bom? Uma boa noite para vocês, um bom final de domingo e que todos nós tenhamos uma semana abençoada e cheia de notícias boas.
boas e positivas, tá? Boa noite a todos.